Sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Versículo 45 a seguir. Acho que essa é a última ministração já de novembro, né? Já estamos findando mais um ano. E ainda estou no tema voltando à origem, não ao passado. E hoje eu vou falar do primeiro Adão e o último Adão. Acho que a pastora deu a introdução aqui na quinta e eu de domingo eu concluo, né? Tem acontecido isso. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 45 até o 49, nós vamos estar lendo. Todos encontraram? Diga amém. Dá um glória a Deus bem alto aí para espantar a preguiça. Preguiça não é de Deus não, irmão. Amém. Versículo 45 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios diz, versículo 45, né, do capítulo 15, diz: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém? Espírito Santo, fala conosco. Tu tens a total liberdade neste lugar, na minha vida, e que tudo seja para louvor e glória do teu nome. Que a tua palavra ela venha como uma espada de dois gumes nessa noite, penetre aos nossos corações, fazendo a divisão de juntas e medulas, alma e espírito, para que nós possamos entender e compreender a cada dia a tua palavra e ser alinhados por ela. Fala conosco, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado neste lugar. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Texto bastante conhecido, nós sempre ouvimos falar do primeiro Adão, o último Adão. Não é o segundo Adão, é o último Adão, porque não haverá outro. Eu sempre tenho batido nessa tecla e falado sobre a palavra o homem ou Adão, está relacionado ao ser humano, né? A criação, tudo está relacionado ao ser humano. Deus criou homem e mulher, a palavra é Adão. Então, é muito importante nós entendermos isso. E uma das coisas que é um erro grotesco também, que usam-se muito, o texto, o livro de Ageu, capítulo 2, se não me engano, o versículo 8 ali, a seguir, agora não, como diz o Jader, não me lembro o endereço certo, sei que está em Ageu, capítulo 2, que diz que a glória, muitos dizem a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e não é o texto, é a glória da última casa será maior do que a primeira, porque a glória da segunda casa que foi construída por Ageu e Zorobabel, ela não excedeu a glória da primeira casa construída por Salomão. Alguns historiadores dizem, quando as pessoas mais velhas que viram a construção do templo de Salomão, quando viram a segunda construção do templo da reconstrução, eles choraram, porque não chegava perto da glória daquele templo que tinha sido construído por Salomão. Então a nossa expectativa sempre está nas últimas coisas. As últimas coisas sempre serão melhor do que a primeira. Não tem segunda e terceira, é a última. Amém? Então nós cremos nessa glória que será manifestada na terra através de Jesus Cristo um dia. A glória
do último, ou seja, da última casa, ela será muito maior, porque haverá uma manifestação poderosa de Deus aqui nessa terra. Não podemos olhar por aquilo que é terreno, por aquilo que é visível e colocar a nossa expectativa em coisas terrenas. A nossa expectativa tem que estar nas coisas espirituais, daquilo que vem do alto. Amém? Esse texto é muito claro. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo esta carta e está ensinando esta igreja a ter um olhar diferente ao último Adão. E este último Adão é Jesus Cristo. Então ele é muito específico nesse texto. Então nós temos aqui uma grande diferença, que o primeiro Adão, ele foi um homem terreno e um homem totalmente natural. E o último Adão, que é Jesus, ele é espiritual. Amém? O texto é muito claro e específico se você prestar atenção naquilo que nós devemos nos tornar em Cristo Jesus. Então há duas naturezas aqui, de um homem totalmente natural, que foi feito do pó da terra, que foi Adão, e Jesus Cristo, o último Adão, que é celestial, que ele veio do céu, que ele deixou toda a glória dele, que ele passou pela quenose, ou seja, que ele esvaziou-se de si próprio, de toda a glória que ele tinha, veio sim como homem, foi gerado no ventre de Maria, através do Espírito Santo. Então é algo sobrenatural. Então ele é celestial. Então nós devemos nos tornar também como o último Adão e não como o primeiro Adão. Amém? Então nós precisamos atingir esse nível de espiritualidade. Nós precisamos a cada dia nos tornar esses homens, o qual a Bíblia ela diz que nós podemos alcançar e chegar à estatura da plenitude de Cristo. Nós podemos chegar a esse nível. Aí você diz, não, isso só foi para alguns homens, para mim não. Nós podemos alcançar, nós devemos alcançar esse nível. Nós devemos nos tornar pessoas maduras espiritualmente. Precisamos chegar à plenitude de Cristo. Nós precisamos crescer a cada dia e chegar a essa estatura da plenitude de Cristo. Paulo escreveu aos Coríntios, Paulo escreveu a Efésios. Nós falamos muito ano passado, Efésios 4:13, a chegar a esse nível de maturidade espiritual, a chegar a esse crescimento espiritual, a chegar a esse nível da estatura, da plenitude de Cristo, ou seja, crescendo a cada dia, para chegar a esse nível de um homem espiritual e não um homem natural. Porque quando nós nos tornarmos este homem espiritual, nós conseguimos acessar as coisas celestiais. Mas enquanto nós estivermos aqui com uma visão de um homem somente natural e terreno, nós sempre vamos acessar as coisas terrenas. E é isso que as pessoas têm acessado nesses dias, somente as coisas terrenas, e esquecido de acessar as coisas espirituais, porque os homens continuam sendo natural e carnal e não espiritual. Amém? Então nós precisamos atingir esse nível de maturidade espiritual. Então nós precisamos chegar a esse nível. Jesus veio à terra como filho único. João 3,16 diz o quê? Todo mundo conhece esse texto. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, é isso que diz o texto? Que enviou, que a palavra shaliach, que vem de apóstolo, de enviado do Pai com um propósito, enviou o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, esta vida que está dizendo nesse texto de João capítulo 3, verso 16, é a vida zoe. Não é a vida biológica, não é a vida psuque, ou psuche, não é psuque, né, que vem da psicologia. Não é essa vida, é uma vida eterna, de uma vida zoe, de uma conexão com a eternidade. Amém? Após o pecado, o homem, nós nos tornamos imagem e semelhança de quem? Do primeiro Adão ou do último Adão? Do primeiro Adão. Veio o pecado no mundo.
Então Adão ele começou a gerar filhos, e quando ele gera Sete nasce com a imagem e semelhança de Adão, de um homem caído, de um homem terreno, de um homem totalmente natural, que agora tinha um corpo totalmente debilitado para chegar à morte. Ou seja, ele passou pela morte espiritual em primeiro lugar após o pecado, perdeu a imagem, a semelhança de Deus, tornou um homem natural totalmente terreno devido ao pecado. Então, o que a geração de Adão, ela vem sendo gerada com imagem e semelhança de Adão. Amém? Então, toda a geração vem com essa imagem e semelhança de Adão. Mas agora, o último Adão, deixa eu tirar o retorno aqui ou não? Aí está normal o som aqui? Aleluia, irmãos. Amém? Está ouvindo aí? Estão me ouvindo? Amém. Onde eu parei agora? Jesus, me ajuda, Espírito Santo, a reconectar, a voltar. Imagem e semelhança de Adão, Gênesis capítulo 5. Sim? É aí que eu parei? Então, toda esta criação, então ela vem agora numa raça humana. Vamos dizer que Adão foi o cabeça de uma raça e gerou muitos seres semelhantes a Adão. Então nós viemos dessa imagem, semelhança de Adão, até que nós encontramos Jesus Cristo através do Espírito Santo. E houve então em nós um novo nascimento. Nós nascemos de novo. Nós não nascemos do ventre da nossa mãe novamente. Nós nascemos da água e do Espírito. Nos tornamos nova criação. Amém? Então essa nova criação não é uma nova criatura, é uma nova criação. É muito importante nós entendermos que Adão foi o cabeça de uma raça que gerou muitos seres humanos semelhantes a Adão. Paulo está dizendo isso no versículo 29. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, que é o Adão terreno, pecaminoso, que caiu, nós também carregamos isso. Mas Paulo está dizendo, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, quando nos tornamos uma nova criação, então Jesus ele veio como filho unigênito do Pai, ele veio com a intenção de tornar como primogênito de muitos outros filhos de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Então, através de Jesus seriam gerados a sua própria semelhança. Então, através do novo nascimento, então nós passamos a ter novamente a imagem e a semelhança agora do último Adão, que é o celestial, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos carregar isso. Nós precisamos entender que Cristo, ele veio para ser o cabeça de uma nova raça. Assim como Adão veio e foi o cabeça de uma raça aqui nessa terra, de homens caídos, de homens que tinham uma imagem e semelhança do Adão terreno, de um homem natural, de um homem caído. Mas através do último Adão, que é Jesus Cristo, então há uma nova raça sendo gerada, com a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que em 2 Coríntios 5,17, Paulo relata: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, ou seja, é uma nova raça. Sabe que dá para você entender isso? Quando está dizendo uma nova criação, Jesus ele veio para ser o cabeça de uma nova raça. Então está dizendo é uma nova criação, é uma nova raça, é um novo povo, é uma nova mentalidade, é uma outra semelhança, é semelhança agora do Adão celestial e não do Adão natural. É isso que nós devemos carregar, saber quem nós somos, voltar à origem de Cristo Jesus,
voltar à origem daquilo que Deus ele sempre desejou que nós fôssemos nele, e só vamos conseguir isso através de Jesus Cristo. Paulo ainda continua dizendo: é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É tudo novo. Então não adianta chamar o velho Adão. Você tem que vencer e sacrificar todos os dias o natural na sua vida, que é a carne, que são os desejos carnais, que é a luta a cada dia, porque nós usamos também uma palavra dizendo a carne é fraca e o espírito está pronto, mas na verdade Jesus está dizendo que a carne é forte, irmãos, porque ela vence as coisas. Paulo diz: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero eu acabo fazendo, por causa da carne, por causa dos desejos carnais que o homem tem. Então é uma luta constante a cada dia, que nós precisamos lutar. A carne não melhora, amém? Vira para o irmão aí: a carne não melhora. Você pode ir na academia, você pode fazer, você pode virar aí barriga de tanquinho, o que for, tomar umas bombas, ficar com um corpinho legal, mas a carne não melhora. A carne deve ser sacrificada todos os dias. A única forma de nós nos tornarmos homens espirituais é sacrificando cada dia a nossa carne, que é os desejos carnais. Não estou dizendo para você esmurrar, estou dizendo para você ferir o seu corpo, mas é uma luta espiritual da carne e do espírito. A carne não tem como melhorar, mas a vida espiritual sim. A única forma de vencer a carne é sacrificar ela todos os dias, é ir aos pés da cruz todos os dias e confessar os seus pecados diante de Deus e pedir: Senhor, mata a minha carne, mata os meus desejos carnais, porque você tem, irmão. Porque ainda nós temos uma carne, ou seja, um corpo corruptível. Este corpo, matéria, ele tem que ser sacrificado todos os dias. Não é uma vez por mês, não é a cada 2 meses dentro da igreja, não é a cada 3 meses fazer um jejum e participar de uma oração. É todos os dias, é um processo. Assim como é um processo de sacrificar a carne, é um processo de melhorar o nosso espírito. De a cada dia nós crescermos espiritualmente, de limpar aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. Amém? Então, se nós estivermos na igreja e não entender tudo isso, que nós vivemos em lutas, em batalhas todos os dias, que nós precisamos ir ao pé da cruz, que nós precisamos a cada dia nos tornar imagem e semelhança do último Adão, que é celestial e não o Adão terreno. Amém? Que nós só acusamos o Adão terreno. Nós só falamos: puxa, Adão, você tinha que comer o fruto, você tinha que pecar. Mas olhe para a sua vida, irmão. Você tem pecado todos os dias, você tem errado por coisas bem menores do que isso, porque ninguém vem oferecer nada para você literal, é a guerra na sua mente, e você acaba caindo em tentação, e tudo começa aqui. E a guerra de Eva e Adão foi literal, foi um bate-papo com a serpente, que conseguiu enganar a Eva, e o Adão também foi enganado. Então é diferente das guerras que nós enfrentamos hoje. Hoje as nossas guerras, elas são na nossa mente. Se você não lutar todos os dias com a sua mente, se cada dia você não preencher a sua mente com a palavra de Deus, então o inimigo vai te enganar. Amém? Então nós precisamos a cada dia vencer isso, e precisar entender também e ver qual é a diferença de uma alma vivente e um espírito vivificante. Porque o homem, quando ele foi criado, que Paulo está dizendo aqui de um homem, ou seja, o Adão, que é o terreno, que é alma vivificante, que alma é a palavra no original, que é a palavra nefesh, que está relacionado à sua mente, às suas emoções, e o homem foi criado com tudo isso, com emoções, com pensamentos, com desejos. Deus criou o homem desta maneira. Só existia uma forma dele vencer tudo isso, é guardando a palavra de Deus. Amém? Em Gênesis 2:7, a palavra diz: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser
alma vivente. Não está dizendo aqui que o homem passou a ser espírito vivificante. O texto é muito claro, é uma alma vivente. Ou seja, a alma é a sede das emoções, vontades e intelecto. O homem foi criado e formado dessa maneira, com vontade, com emoções, com intelecto. Ele poderia decidir por si próprio. Deus não criou o homem como um robô. Deus criou o homem para que ele tomasse decisões da vida dele. Só que Deus orientou o homem a tomar as decisões certas na vida. Amém? Nós falamos muito de livre-arbítrio. O homem foi criado com liberdade de escolha, mas Deus ensinou o caminho que ele deveria andar. Deus deu toda a liberdade a Adão quando criou ele como alma vivente, aonde ele teria todas as emoções, vontades e decisões próprias. O homem foi criado desta maneira. Ele poderia tomar a decisão que ele quisesse. Deus deu esse livre-arbítrio, mas Deus também orienta o homem, dizendo: Adão, de toda árvore que está no jardim você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas existiam duas árvores importantes ali. Diga comigo, duas árvores importantes. Nós vemos que Deus, ele proibiu Adão de comer de uma. Deus, ele cita a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Deus também, ele cita a árvore da vida. E nós não temos nenhum problema aqui, Deus impedindo Adão de comer da árvore da vida. Você encontra alguma restrição aqui de Deus impedindo o homem de comer da árvore da vida? Então Deus não impediu o homem de comer da árvore da vida. Deus, ele proibiu ou deu ordenanças. Não é uma proibição, é uma ordenança. Deus, ele dá mandamentos ali. Aí você diz: não teve mandamento. Sempre teve mandamento. Mandamento é lei. Sempre existiu leis. Ali no Éden existiu leis, e uma lei. O Adão então ele poderia escolher ser dependente de Deus ou ter uma vida totalmente independente. Que Deus também nos dá essa livre escolha no dia de hoje. Ele mostra os dois caminhos a nós. Deus sempre mostrou o caminho da bênção e o caminho da maldição. E a escolha é do ser humano, porque todo homem e mulher foram criados alma vivente, com emoções e com intelecto. Então ele tem o direito de tomar todas as decisões, mas Deus é aquele que ensina o caminho certo. Deus, ele mostra os dois caminhos a você, dizendo: você quer a dependência de Deus, obedeça a palavra. Agora você quer uma vida totalmente independente, então você se alimenta daquilo que o diabo te oferece, porque você pode comer de duas palavras, da palavra de Deus ou da palavra do diabo. Amém ou não amém? São escolhas. Então quando o homem ele é criado como alma vivente, ele é criado para ter suas próprias decisões. Ele tem esse direito, Adão teve esse direito de tomar todas as decisões que ele quisesse, assim como você também tem. Mas quando você atinge esse nível espiritual na sua vida, que deixa de ser somente uma alma vivente e torna um espírito vivificante, porque quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, há um nascimento no nosso espírito. Amém? É o espírito do homem que nasce de novo. Não tem nada a ver com o seu corpo. O seu corpo continua a mesma coisa, irmãos. Por isso que eu digo, a única forma de você vencer a carne é sacrificando a cada dia a sua carne e o pecado. Agora, o espírito vivificante é o novo nascimento em nós. Se você não sabe, muitas vezes dentro de você há uma luta. Parece que você ouve duas vozes, não é? Para você fazer a coisa errada e fazer a coisa certa. Então é uma briga da sua alma e o seu espírito, a sua emoção e o seu intelecto, e as suas decisões. E o seu espírito dentro de você grita para que você tome a decisão certa, agindo de acordo com a vontade do Pai Celestial.
Então parece que há uma guerra, uma batalha dentro de você. Então nós temos um espírito vivificado, onde nós nascemos de novo, onde houve uma restauração no seu espírito. Aí você diz: se eu nasci de novo, por que eu tenho vontade? Porque você ainda tem uma alma, porque você ainda tem emoção, porque você tem vontade, porque você tem livre-arbítrio. E você tem que aprender a cada dia a sacrificar isso. Ela não vai melhorar, irmãos. Você tem que matar ela todos os dias da sua vida. Amém? Todos os dias da sua vida você tem que crucificar a sua carne, a sua emoção, a sua vontade, o seu desejo que vem todo da sua alma, porque nós somos alma vivente. Nós pensamos, nós desejamos coisas aqui terrenas. Não é que isso é errado, você ter emoção, vontade e desejo. Nós devemos ter, mas não podemos ser governada por tudo isso. O que acontece na vida das pessoas é um mau entendimento da palavra. Quer dizer então que eu não posso pensar, eu não posso ter emoção, eu não posso ter vontade. Você deve ter emoção, você deve ter vontade, você deve ter um intelecto dentro de você, mas você não pode ser governado por tudo isso pela sua alma, porque a sua alma vai desejar coisas terrenas, porque você foi criado alma vivente aqui da terra, como homem natural. Quando está dizendo alma vivente, que Adão, o primeiro Adão foi criado e formado, está falando claramente de um homem natural, de coisas terrenas. Para ele chegar ao nível de espiritual, ele precisa de algo mais. Ele precisa da palavra de Deus dentro dele, que alimente a vida dele todos os dias, porque o homem só perdeu e não tornou esse espírito vivificante, porque em vez de ele desejar a comer da árvore da vida, o que o homem comeu? Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foram duas palavras. A palavra de Deus traz vida, e a palavra do diabo traz destruição. Então a palavra de Satanás foi o quê? Foi isso que Deus falou, que de toda a árvore do jardim você não pode comer? Invertendo aquilo que Deus falou. A estratégia do inimigo é lançar uma palavra dentro da sua alma e da sua emoção, do seu intelecto, da sua vontade, para que você olhe para as coisas terrenas e tenha desejos das coisas terrenas e não das coisas espirituais. Isso é a maior guerra espiritual que nós enfrentamos todos os dias. A alma, ela deseja coisas terrenas aqui da terra. Você quer viver aqui na terra, você deseja as melhores coisas aqui da terra e esquece as coisas celestiais, o porvir, a vida eterna e a vida zoe que Deus tem para nós. Amém? Todo ser humano, ele está vivendo uma vida totalmente natural, porque tem olhado para todas as coisas terrenas. Todas as vontades dele são almáticas e não espiritual. São coisas da sua alma, são desejos terrenos, são desejos de conquistas terrenas, nada de errado. Mas tudo isso tem governado a vida de pessoas, e tudo isso tem se tornado um Deus na vida delas, que é o mamon, que é o domínio, que é o dinheiro, que é ganhar coisas, que é dominada por riquezas e desejo de ganhar, de ter coisas aqui na terra somente. Nada de errado, mas isso tem governado a vida de muitas pessoas. Isso não pode governar a sua vida. Você ter vontade, normal, porque Deus nos criou dessa maneira. Você ter emoções, normal, porque nós fomos criados pelo próprio Deus dessa maneira. Nada de errado, o problema é quem tem governado a sua vida. São as emoções, são os desejos, e tudo isso tem governado a vida das pessoas. Se ela está bem financeiramente, ela está bem com Deus, mas se ela não está, ela já não busca mais, ela já não tem mais um nível de intimidade, já trata as pessoas com grosseria. Se as coisas não estão bem na sua casa, você já começa a tratar as pessoas mal. Isso é alma, irmãos. Isso tem governado a sua vida. O que tem que governar a sua vida é o Espírito.
é o Espírito vivificante, que é a vida de Cristo em nós a cada dia. Nos tornarmos a imagem e semelhança de Cristo a cada dia. Tornar imagem e semelhança de Cristo a cada dia não é ser igual a Ele, uma imagem perfeita como uma fotografia. Imagem e semelhança de Cristo é ter o caráter de Cristo, é tomar as decisões de acordo com a vontade de Cristo. Amém, irmãos? É isso, então nós temos que mudar. Nós estamos muito aquém de se tornar esse Espírito vivificante. Nós temos sido somente alma vivente de emoções, de intelecto, de vontade, de desejos, de brigas, de discórdia, de tomar decisões erradas na nossa vida, de dar voz mais ao diabo do que dar ouvido à voz de Deus. Quando você dá ouvido à voz do diabo, ele te engana. Uma historinha diz que a serpente pegou o fruto e... é história, tá? Me entenda, por favor, talvez ela faça sentido. Porque o diabo, ele trabalha assim também nos dias de hoje, mostrando coisas às pessoas, dizendo, não vai dar nada, pode fazer que não dá nada. Não dá nada mesmo naquele momento, mas você já morreu quando ouve a voz do diabo e toma as decisões de acordo com a palavra dele. Você não entende, mas há uma morte espiritual, queridos. A história diz que a serpente pegou o fruto e comeu e falou, tá vendo, eu estou comendo e não está acontecendo nada comigo. Eu sou inteligente, porque a serpente era mais sagaz, sim ou não? A mais inteligente de todos os animais selváticos. Assim também o diabo faz nos dias de hoje. Ele coloca algo na sua frente, usando pessoas na sua frente, queridos. Mas o que está agindo por trás dessas pessoas é o próprio diabo. Porque quem estava agindo por trás da serpente era o próprio Satanás. Foi a primeira incorporação ali. Amém? Porque quando Eva olha, ela vê a serpente, não vê o diabo. Mas quem estava falando na boca da serpente era o próprio diabo. É o que acontece nos dias de hoje. Ele também vem e oferece coisas a você, usando pessoas, dizendo, estou fazendo, não acontece nada, e não vai acontecer nada na sua vida, isso aqui é bom, vem para cá. Deus não vai te castigar não. Tudo que Deus fez é bom e maravilhoso, mas há uma ordenança de Deus, irmãos. Para o mundo parece ser bom, para a alma parece ser boa, porque o animal também, ele tem uma alma, sim ou não? Cachorrinho te conhece, Vaguinho? Quando você está chegando, conhece sua voz? Assim também o homem, uma alma, porque todos os animais também pensam, têm sentimento. Seu cachorrinho talvez tenha um sentimento por você, ele lambe os seus pés, ele late quando você chega, ele conhece a sua voz. Por quê? Porque ele tem pensamento e emoção também. Há dia que o seu cão está triste, outro está alegre, quando ele está longe de você ele fica triste, sim ou não? Então o que ele tem? Tem emoção? O homem sem Cristo Jesus, o homem que dá ouvido à voz do diabo, se torna somente uma alma vivente, que ele tem emoção, que ele tem intelecto, que ele tem vontade, mas a vontade para as coisas terrenas e não a vontade de Deus nele. Então um homem sem Deus, ele se torna como um animal que toma decisões, que faz o que der na sua cabeça. Amém? Ele tem pensamento, ele tem emoção, mas ele sai de si próprio, mata pessoas, desagrada pessoas, fere pessoas com palavra. Então não é uma alma, um espírito vivificante. Temos visto muitas pessoas dentro da igreja somente como uma alma vivente, e não tem recebido esse espírito vivificante do último Adão, se tornado a imagem e a semelhança de Deus. Estamos longe, irmãos, precisamos melhorar, precisamos voltar à origem, não ao passado. Os apóstolos morreram por amor a Cristo. Muitos apóstolos foram
pendurado em uma cruz de ponta cabeça, porque Pedro, segundo a história diz, ele dizia: não sou digno de morrer como Jesus. Então diz: me pendura de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ter uma morte como ele teve. Muitos homens decapitados, muitos homens que não negaram a fé, muitas pessoas que andaram firmados em Cristo Jesus, porque criaram dentro deles imagem e semelhança de Cristo, do último Adão. Se tornaram o espírito vivificante, que tinha um pensamento do céu, dizendo: aqui na terra tudo passa, se eu morrer é lucro. Foi isso que Paulo falou: nada mais importa na minha vida, portanto que eu cumpra o chamado, o ministério, aquilo que Deus tem na minha vida. Se eu morrer hoje, para mim é lucro, porque eu sei para onde eu vou. Aqui nessa terra tudo é passageiro, mas eu sei que a eternidade será muito melhor do que essa terra. Então é uma visão de alguém que tem um espírito vivificante, que nasceu de novo, que agora ele é controlado pelo espírito e não pela alma. Porque a sua alma, irmão, sempre vai tomar decisões erradas. Por isso que sempre você tem que orar, dar tempo para tomar decisões da sua vida. Deixar o Espírito Santo falar com você. E aonde o Espírito Santo vai falar? Lá no seu espírito. Essa conexão com o Espírito Santo, com o espírito do homem. É isso que você tem que entender. Aonde Deus fala? Lá no meu espírito. E como que Deus fala? De várias maneiras. Você tem que estar sensível à voz dele. Você tem que chegar a um nível espiritual a mais na sua vida para começar a entender as coisas de Deus. Amém? É isso que nós precisamos, irmãos. Sair. A alma vivente, ela precisa dar lugar ao espírito vivificante. A sua emoção precisa dar lugar a esse espírito vivificante. Você precisa tirar a sua alma de cena muitas vezes, irmãos. Porque a sua alma, que é o homem natural, que é o Adão terreno e natural, são decisões completamente terrenas. Mas quando você dá lugar ao Espírito vivificante, você dá lugar agora ao Espírito Santo habitar na sua vida, controlar na sua vida, controlar os seus temperamentos. Nós estamos muito presos na psicologia, estamos muito presos na a vida biológica, sociológica, nada de errado nisso, mas tudo isso tem governado a vida das pessoas. Nós temos que ser governados pelo céu, irmãos. O papel da igreja é trazer o céu para a terra. Isso é o papel da igreja, não é levar a terra para o céu. Nós não vamos levar nada daqui, Jesus foi muito claro. Tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Algumas pessoas estão trabalhando achando que vai levar alguma coisa aqui da terra para o céu, irmãos. Tem uma notícia ruim para você, você não vai levar nada daqui. Então prepare caminho para outros. Faça tudo pensando na próxima geração. Faça tudo hoje pensando em quem vai vir e assumir. Porque se você partir hoje, você não vai levar nada. Quem vai desfrutar disso é a sua próxima geração que está vindo, são os seus filhos. É isso que nós precisamos entender nos dias de hoje. Nada, você não leva nada daqui. A sua conta bancária vai ficar, os seus bens materiais vai ficar. Se ficar dívida também vai ficar. Fica tranquilo, irmãos, amém? Amém, irmãos? Jesus é aquele que cuida de tudo. Então Jesus disse: não se preocupeis com o dia de amanhã, o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, porque assim como eu cuido dos pássaros do céu, eu vou cuidar da vida de vocês. Eles não plantam, eles não fazem nada, eu cuido deles. Isso é ter um espírito vivificante. Isso é ter a certeza, a convicção que nós temos uma vida zoe e que começamos a desfrutar da glória de Deus já aqui nessa terra. Então não devo me preocupar com nada. Deve, mas não deve ser governado por essas coisas. Muitas pessoas estão depressivas no dia de hoje, doentes, acabadas, porque todas essas coisas terrenas têm governado a vida dessas pessoas. E quem tem que governar a nossa vida é o próprio Deus, é o governo de Deus na nossa vida.
é o governo dele, não é mais a nossa vontade, é a vontade dele. Não é mais o meu desejo, mas é a dele. Não é mais o meu pensamento, mas é o pensamento dele. Amém? É esse nível que o Senhor quer nos levar. Talvez você esteja aqui nessa noite, está envergonhado, dizendo: puxa, eu não tenho feito nada disso. Então o Espírito está dizendo: você pode melhorar. A sua carne não dá para melhorar, irmão, mata ela. Mata ela todos os dias, mas o Espírito vivificante dá para melhorar todos os dias. Tem que trocar a sua alma vivente pelo Espírito vivificante, o controle total de Deus na sua vida. Tudo que você for fazer é o controle dEle, é a vontade dEle. Tudo vai dar certo, porque Ele está no controle. Quando a sua alma está no controle, pode até dar certo, mas lá na frente vai ter problema, irmãos. Nós precisamos de uma vida totalmente controlada pelo Espírito Santo. Tomar todas as nossas decisões através da vontade dEle. Amém? Deixa eu correr aqui. Você tem dado ouvido à voz de quem nesses dias? Quando você dá ouvido à voz da serpente, você alimenta a sua vida com a palavra da serpente, com a palavra do diabo. E quando você dá ouvido à voz de Deus, então você entende: desta árvore não posso comer, mas tem outra ali que Deus liberou. Amém? Quando nós nos tornamos ou recebemos um Espírito vivificante, que momento é esse? Que eu falei da alma vivente, quando Deus soprou nas narinas de Adão, amém? Que é a palavra nefesh, que é a alma vivente. Mas quando o homem ele recebe o Espírito vivificante, é quando ele recebe a vida zoe, é a vida de Deus em nós. Você tem crescido espiritualmente, atingido esse nível na sua vida? De receber uma vida zoe, a vida de Deus em nós? Nós podemos desfrutar da vida zoe aqui nessa terra. No grego nós vamos encontrar vários tipos de vida no Novo Testamento: a vida psuque, a vida biológica e a vida zoe. Mas no português nós vamos encontrar somente vida. Vida, mas não sabemos qual vida Deus está falando. A vida zoe é a vida de Deus em nós. A vida psuque é a vida da alma, das nossas emoções, dos nossos intelectos, dos nossos pensamentos. Que o homem também foi criado com tudo isso, para ter poder de decisão na vida dele. A vida bios é a vida biológica que todos nós temos aqui na terra. Mas há uma outra vida que nós podemos colocar aqui: a vida de Satanás. Porque há muitas pessoas que estão sendo dominadas por Satanás. Então é a vida de Satanás que está na vida deles, que age na vida deles, que tem um controle na vida dessas pessoas. Da bebida, da droga, da prostituição. Isso é a própria vida do diabo que está agindo na vida dessas pessoas. Amém? Que a partir do momento que uma pessoa desobedece à palavra de Deus, ela está dando ouvido à palavra do diabo, e aquela palavra está penetrando dentro dela, e ela está fazendo agora a vontade de quem? Se ela deu ouvido à voz do próprio diabo e deixou de dar ouvido à palavra de Deus, ela está dando ouvido à voz do diabo. E qual é a vontade que está sendo feita na vida da pessoa? A de Deus ou a do diabo? É a vontade do diabo. Então muitas pessoas têm sido dominadas por ele, por causa da palavra dele. Porque a partir do momento que você deixa de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e dá ouvido à voz da serpente ou do diabo, então você é controlado por ele, você é governado por ele. Ele domina a sua vida, irmãos. Mas eu estou na igreja, ele não tem poder. Cuidado.
com as obras da carne. Cuidado com aquilo que o apóstolo Paulo ele fala em Gálatas capítulo 5, que são as obras da carne. As obras da carne não são manifestações malignas e demoníacas de possessão, mas são obras que você vai dando legalidade. É onde o próprio diabo começa a controlar a sua vida, onde você começa a agir pela sua emoção e pela sua alma e deixa de ouvir a voz de Deus, porque aí você começa a beber, você começa a usar drogas, você começa a se prostituir, você começa a fornicar, depois você passa a adulterar, porque todo o controle agora não é o controle de Deus mais. O total controle é na sua alma, e quem está agindo ali é o próprio diabo. Onde que o diabo falou? No espírito ou na alma da Eva? Na alma, na emoção, dizendo não vai dar nada, pode fazer. É isso que acontece. Então quando ela dá ouvido à voz do diabo, ela passa a ser controlada por ele. É o domínio dele, irmãos. Muita gente estão dentro da igreja, muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não tem sido controlada pelo Espírito Santo. Tem sido controlada pelo próprio diabo, dá a voz a ele. Tudo começa do pouco. Quando você pega as obras da carne, é o que? Idolatria, me ajuda aí que eu não sei tudo. Prostituição, lascívia, fofocas, invejas, o que mais? Iras, contendas, ciúmes. É uma obra da carne. Quem está agindo na sua carne? Deus, Ele habita no seu espírito e não na sua carne, irmãos. Entenda isso, nós somos feitos de espírito, alma e corpo. É um espírito que tem uma alma e também que habita em um corpo. E o único lugar que Deus controla a nossa vida e fala conosco é no espírito do homem. Na alma, Satanás tem poder de chegar e atuar na sua vida. No seu corpo ele até pode tocar, mas no espírito não. A única pessoa que tem acesso ali é o Espírito Santo. Então quando você dá voz ao diabo, você está fazendo a vontade dele. Quando você está praticando a bebedice, quando você está praticando os ciúmes, quando você está praticando a idolatria, a feitiçaria, é obra de quem, irmãos? Não é de Deus. É uma atuação do diabo na sua vida, porque você deixou de dar ouvido à voz de Deus e ouviu a voz dele. E quando você ouve a voz dele, a sua alma, ela se movimenta para pecar contra Deus. Amém? Quando Eva deu ouvido à voz da serpente, a alma dela se movimentou para fazer naquele momento não mais a vontade de Deus, mas a vontade da serpente, que era o próprio diabo que estava ali. Porque a voz de Satanás entra e penetra na alma de Eva, na emoção dela, no desejo carnal dela, de olhando para alguma coisa dizendo, eu posso comer que não vai dar nada. E a partir do momento que ela se movimenta de acordo com a alma e deixa de ouvir a voz de Deus, ela passa a fazer a vontade do diabo. Amém? Livre escolha. Tempo para fugir, tempo para pedir ajuda, porque a Eva poderia sair correndo daquele lugar, ir até Adão, consultar alguém. Ela teve toda a oportunidade da vida dela, fazendo a minha conjectura, o meu pensamento. Ela teve tempo para pensar, teve tempo para pedir ajuda, teve tempo para sair daquele ambiente, o qual não era um ambiente propício para ela, para estar ouvindo a voz do próprio diabo. Era tempo de pedir ajuda a Adão, porque Adão é aquele que teve o relacionamento com Deus, o qual Deus falou com ele.
Ela poderia voltar, correr aos braços de Adão e dizer: ó, estão me oferecendo alguma coisa, dizendo que podemos comer. Adão naquele momento poderia dizer: não, Deus falou que desta árvore nós não podemos comer. Por isso, irmão, quando você está em uma tentação na sua vida, você deve pedir ajuda a alguém. Você não deve se isolar e ficar ouvindo a voz do diabo e batendo papo com a serpente, porque aquilo vai alimentar a sua alma, vai fazer você pecar contra Deus. Quantas pessoas gostam de bater papo com a serpente, alimentam a voz da serpente dentro de você, não tem humildade para pedir ajuda e correr e fugir da aparência do mal. Tem coisa que não dá, irmãos. Tem ambiente que não dá para frequentar. Tem ambiente que Deus falou: não é não, não tente a sua carne. A sua carne é forte, então não vá lá. Alô? Vocês conhecem? Eu tenho a certeza que você sabe onde há uma fraqueza na sua vida. Todo ser humano sabe. A sua alma grita, a sua alma fala dentro de você, que são os desejos. Você sabe, mas você não é humilde o suficiente para pedir ajuda. A sua alma grita de vontade de pecar contra Deus. Queridos, mas quando você buscar ajuda, quando você for até alguém que já ouviu a voz de Deus, alguém que sabe o que é certo e o que é errado, porque você também pode buscar a ajuda de outras pessoas que vai te induzir a pecar, a errar, a dizer: Deus é bom. Nós vivemos a hipergraça de Deus hoje. A hipergraça ou a graça abundante de Deus hoje é que Ele perdoou os nossos pecados, irmãos. A hipergraça não é você pecar todos os dias ou Deus te induzindo: ó, é hipergraça, é a graça de Deus, você pode pecar todos os dias. Não. Quando vivemos graça, nós entendemos que a graça de Deus é que Ele nos perdoou. Mas Ele não está dizendo: continue pecando, continue bebendo, continue prostituindo, continue adulterando, continue fornicando, continue roubando. Isso não é graça, irmãos. Porque a lei ainda continua. Porque Paulo fala disso. Todo aquele que pecar, ele será o quê? Morto. Esse texto das obras da carne, Paulo é muito claro, dizendo: todos aqueles que praticam as obras da carne, esses não herdarão o reino de Deus. É lei. É uma ordenança de Deus. Ele está dizendo: não é para fazer, não é para você praticar isso. Fuja da aparência do mal. Amém ou amém? É isso, irmãos. A vida de Satanás muitas vezes não é sobre demônios, mas a substância da corrupção que existe na carne, que você vive isso dentro de você todos os dias. O que você tem feito para melhorar tudo isso? Você tem lutado todos os dias contra isso? Nós lutamos todos os dias. Paulo esmurrava o corpo dele, dizendo: eu tenho que lutar contra os desejos da minha carne todos os dias. A carne grita, ela quer, mas ela não pode governar a sua vida, irmãos. Ela não pode governar a sua vida. Você tem que ser governado pelo Espírito Santo. Eu vou encerrar aqui, na semana que vem eu encerro esta série, e eu vou falar da vida Zoe, para nós encerrarmos. Não vai dar tempo de eu entrar, porque já é 8h25 quase, então não adianta nem eu introduzir nessa parte. A pergunta é: você entendeu o que o Espírito Santo falou conosco hoje? Você tem lutado todos os dias? Bata aí na sua carne e diga: ó, não melhora. Tem que sacrificar, irmãos. Tem que sacrificar ela todos os dias. Não vai melhorar nunca a sua carne. É sacrifício todos os dias. É matar ela todos os dias. É lutar contra ela todos os dias. Quero orar por você nessa noite. Semana que vem eu falo da vida Zoe, para nós encerrarmos a nossa série Voltando à Origem.
e não ao passado. Deus não quer nos levar ao Éden novamente. Ele quer nos levar a termos novamente a imagem e a semelhança de Cristo Jesus. Porque no Éden o homem caiu. Amém? Feche seus olhos. Se você acha que você precisa melhorar, irmãos, se você quiser vir à frente, dobrar o seu joelho, ou no seu lugar, dobrar o seu joelho e entender que nós precisamos sacrificar a nossa carne a cada dia. Você fique à vontade nessa noite para se derramar na presença de Deus. Se você entende que você precisa melhorar, pode sair do seu lugar, venha até o altar, dobre os seus joelhos, se derrame na presença do Senhor. Sim, Espírito Santo, nós precisamos de Ti a cada dia. Faça a sua oração agora, abra o seu coração. Abra o seu coração. Substitua hoje esta alma vivente por um espírito vivificante, para que você seja totalmente controlado pelo Espírito Santo. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, tudo aquilo que o Teu Filho Jesus, Ele veio fazer por nós. Jesus, Tu és o cabeça da nova raça, onde agora nós nos tornamos nova criação. Nos ajuda, Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a vencer todas as tentações, a vencer todos os desejos carnais. Ajuda, Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Espírito Santo. Sim, meu Deus, nós precisamos de Ti. Nos leva de volta, Espírito Santo, a árvore da vida, aquilo que vai nos conectar com o Senhor, que vai fortalecer o nosso espírito, que vai nos ajudar a andar na Tua presença e fazer a Tua vontade. Que seja o Teu controle, Espírito Santo, que seja o total controle do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Dá liberdade ao Espírito Santo. Dá liberdade ao Espírito Santo. Você que ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas agora. Deixa o seu Espírito orar agora.
porque quando nós não sabemos como orar, quando não temos palavra, é o Espírito que ora. Uramana Yasu, Shurabakana Yasori Alalamarabakarabaxai. Sim, Espírito Santo, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Você que entrou aqui nessa noite com alguma enfermidade no seu corpo, debaixo desta unção e do mover do Espírito, eu declaro agora a cura no seu corpo. Toda enfermidade, todo mal, sai agora no poder do nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que assola a sua vida, eu declaro no nome de Jesus, seja curado agora, tocado pelo Espírito Santo. Todo mal, toda enfermidade seja arrancada pela raiz, seja destruída de uma vez por todas da vida desta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Todas as dores, infecção, problemas renais, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Toca, cura, liberta esta pessoa agora, no poder do nome de Jesus Cristo. Assim eu declaro, Pai, no teu nome, Jesus, no teu nome há poder, no teu nome há cura, no teu nome, Jesus, há milagres. Eu me aproprio agora de todo o poder e autoridade do nome de Jesus, e declaro que todo mal, que toda enfermidade sai agora do corpo dessa pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, já te agradeço pelos milagres, pela renovação, em nome de Jesus. Despede agora o teu povo em paz, leva cada um deles de volta aos seus lares, que eles voltem guardados